Olá, meus queridos, graça e paz, reverendo Josias. Estamos na sequência, hoje eu estou animado e eu quero aproveitar essa graça da parte de Deus para nós continuarmos essa série nossa de comentários de exposição bíblica. E falando ainda de impeditivos da progressão do conhecimento de Deus, eu quero trazer para você o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, de 3 a 7, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. É óbvio que nós temos aqui um texto paulino que está relacionado às cartas de prisão, que está relacionado aos tempos onde a angústia lhe corria na alma devido às alterações no cenário político, no cenário de fé da própria população que estava sob a tutela da Pax Romana. Então, eu não quero negligenciar a autocrítica, trazendo elementos constitutivos das situações que levaram o apóstolo a escrever tal texto. Entretanto, se é que nós podemos e devemos, e isso nós fazemos, com exegese, também com trazendo esses textos a partir dessa homilética para os nossos dias e contextualizando, criando um paralelismo, criando uma junção do texto com a nossa realidade. Nós estamos, portanto, já há mais de 2000 anos do tempo da escritura desse texto, e ele ainda é atual. Sabe? Diria que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, porque dentro da sua visão ou cosmovisão, a escatologia, ela não faz previsão de futuro, ela dá certeza de tudo que vai acontecer, porque assim o Senhor nos revelou. Quando Paulo ele traz essa ortodoxia e ele fala sobre a consolação, ele coloca a consolação como sendo, portanto, um elemento de graça da parte do próprio Deus para com aqueles que sofrem. As pessoas que estão enlutadas, as pessoas que sofrem desterro, as pessoas que são traídas, as pessoas que são trocadas, as pessoas que são abandonadas, as pessoas que são iludidas, elas têm agora uma graça de Deus, que é a consolação. Deus as consola. Incrível é que Paulo escreve dizendo que ele é Deus de toda a consolação. Perceba que toda a consolação vem de Deus. E ele prossegue no seu entendimento, dando os desdobramentos do seu pensamento, e ele diz que essa consolação é para que também nós possamos consolar aqueles que estão em tribulação. Perceba que a consolação de Deus traz para nós o próprio Deus como sendo o maior e o melhor que nós temos.
ele se traduz, portanto, nessa graça, que é um Cristo encarnado, a presença ad contínua desse Deus sobre as nossas vidas. No momento da aflição, o dobrar os joelhos, o orar e o ir buscar a Deus, o inclinar a cabeça, o buscar ao Senhor em oração, traduz-se para nós, portanto, no próprio Deus presente, ou no presente de Deus com a sua presença em nós, porque se Cristo em nós é a esperança da glória, Deus em nós é a corporificação de Cristo, é o participar da carne dele, é o beber do seu sangue, é ter Deus em nós, é essa questão de ser um com ele, como Cristo descreve em João 17. Então você percebe que essa consolação, ela vai ser um elemento a priori de nos levar a agradecer a Deus por estar conosco, nos consolando, e eu digo isso visando que os cristãos daquele tempo, quando eram levados diante das autoridades, ficavam alegres porque estavam sendo dignos de passar por aquela situação. Os cristãos que eram levados aos lugares de horror, seja aos lugares montados para os cenários bizarros que eram soltar os leões, colocar diante dos gladiadores, eram crentes que estavam glorificando o nome de Deus, porque eles reconheciam nesses elementos constitutivos de consolo para a sua vida. A presença de Deus neles era o que lhes trazia a certeza da sua salvação. A salvação dos irmãos da igreja primitiva não estavam colocados tão somente na ortodoxia, nem na ataraxia dos cultos, não estava nos conteúdos programáticos, tais quais o dia do culto, não como o dia em que eles se reuniam para comer nas festas de caridade. Não era esse o fator que lhes emprestava a certeza da salvação, mas era a presença de Deus nele. Uma pessoa que não sente a presença de Deus em si não tem como ter certeza de salvação. Ele vai entrar em dúvida. E a dúvida, ela é um elemento de cisão. Porque o homem que duvida, ele é como as águas do mar, levada de uma para outra parte pelos ventos. Ele é inconstante, ele não permanece, porque lhe falta certeza. E a certeza se chama fé, portanto a dúvida é falta de fé, e tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Quando nós temos a presença do Cristo em nós, isso simboliza salvação, porque o nome de Jesus significa salvação, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba, irmãos, que a presença de Cristo é o fator de salvação para a vida daqueles que creem nele. Eu quero nessa manhã pedir que você se reúna com Cristo. Se reunir com Cristo não é ir nos cultos da sua igreja. E perceba que eu não estou dizendo que você não deva fazê-lo. Muito pelo contrário, existem ali irmãos queridos e amados, os quais você tem a alegria em vê-los. Você tem, portanto, o consolo do céu em estar com eles, em cantar, em louvar com eles, em ter a liturgia bíblica. Isso faz você sentir-se muito bem por estar em comunhão com seus irmãos. Mas eu estou dizendo que você precisa buscar o Deus das Escrituras cristãs, a presença dele em você. Isso vai independer das circunstâncias, vai independer da situação. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Você está em andamento, você é uma obra inacabada. O melhor de Deus ainda está por vir, nesse sentido de que ele vai restaurar você na completitude. Porque se ainda não chegou o fim, você não está ainda acabado. Porque Deus vai acabar tudo aquilo que ele começou.
Se em Jeremias, no capítulo 18, o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro é poderoso para refazer, remoldar e tornar o vaso alguém ou alguma coisa que seja útil na obra dele. Eu quero orar por você. Eu quero que você não se deixe levar pelas aparências do momento, porque esse momento é um momento de transição. E se você perder a sua fé, você perdeu a sua vida eterna em Deus. Eu quero orar por você que já está perdendo a fé. Talvez as transições da igreja, talvez as problemáticas envolvendo a igreja, talvez as relações interpessoais da igreja, talvez as relações interpessoais com o mundo, talvez as relações transversais se colocaram sendo um impeditivo para a sua progressão no conhecimento de Deus. E hoje eu estou aqui munido da graça de Deus para tornar a trazê-lo ao são juízo, à sã consciência de estar novamente se delineando em Cristo, se conformando com Cristo e não se conformando com esse mundo. Vamos orar? Deus e Pai bendito, eu quero orar por esse irmão, quero orar por essa irmã que está passando por crise, por um momento de dificuldade financeira, momento de dificuldade no casamento, momento de dificuldade e adversidade com os filhos. Eu quero orar, Senhor, por esse irmão que está desempregado e que já não consegue mais sanar as suas dívidas e está preocupado, e esse tem sido o fator impeditivo da progressão no conhecimento do Deus das Escrituras cristãs. Pai, em nome de Jesus eu peço, Pai, estende as tuas mãos, Senhor. Revela-te a ele, Senhor, mostrando escape e livramento. Faz, portanto, te peço, meu Deus, o sobrenatural. Oramos por um milagre, porque se nós não vivemos e nós não vivemos por vista, precisamos agora, Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, intervenha nessa situação. Ó meu Deus amado, mostrando a sua soberania e trazendo alívio aos corações tristes, enlutados e abatidos, e que precisam, portanto, Senhor, ser revigorados. Eu quero pedir que esta seja a hora da graça de Deus descendo sobre eles e lhes fazendo novamente erguer-se para receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Segue as nossas reflexões.